Boa tarde a todos, dando aqui início à sessão do dia 8 de outubro de 2025 do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Gostaria de agradecer a presença de todos os meus colegas auditores, secretaria, defensores, advogados, também procuradoria, e desejo a todos uma boa sessão e também peço aos auditores que naqueles processos que sejam um pouco mais objetivos, de fazer a sugestão da análise do relatório, depois a sugestão de voto, obviamente sempre perguntando para a Procuradoria e Defensoria, né, a prudente manifestação, mas assim como a gente consegue seguir aí numa linha um pouco mais breve do dia de hoje também, tá bom? Então, dando início aqui, primeiro o processo a ser julgado hoje é o processo número 1 da pauta, de número 1533 de 2025, pela partida de Ferroviária SAF contra Pinda Futebol Clube do Campeonato Paulista Sub-13. O auditor é o doutor Rafael Valentini. Peço o relatório, por gentileza. Obrigado. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, cumprimento a todos presentes nessa sessão de julgamento, meus colegas auditores, doutor procurador, doutor João, sempre secretariando muito bem este tribunal, o nobre defensor que humildemente, respeitosamente compareceu à última sessão, entendeu as razões pelas quais o processo foi adiado, objeto agora do início da sessão de julgamento. Deixo também meu registro, senhor presidente, em relação a um grande evento ontem realizado da Copinha feminina pela Federação Paulista de Futebol, um evento bastante produtivo, impactante, valorizando o futebol feminino. E, passando à relatoria do feito, é o processo 1533 de 2025, envolve duas acusações. A primeira delas contra o senhor Cauê Caracciolo de Freitas, pela infração do artigo 254-A, combinado com o artigo 62 do CBJD, na Procuradoria que o técnico da Ferroviária, que é o técnico da Ferroviária Sub-23, foi denunciado em razão de ação do seu atleta Hugo Emanuel Santos Silva, que é reincidente. Tem razão de reincidente em razão de infração cometida primeiramente em partida da Ferroviária no Claro e agora na segunda partida entre Ferroviária e Pinda Futebol Clube. A segunda acusação envolve o senhor Arthur do Pinda, Arthur Araújo Modolo, também pela mesma infração do artigo 254-A, combinada com a cláusula de extensão de responsabilidade do artigo 62 do CBJD, porque o atleta Rafael Prado de Gouveia, também incidente, praticou a primeira infração cometida na partida Pinda e São José, e a segunda infração na partida Ferroviária e Pinda FC. Não houve defesa escrita pelos denunciados, houve um pedido dos denunciados, não houve um pedido de adiamento inicialmente pela equipe da Ferroviária, a prova documental juntada pela equipe da Ferroviária também, e o feito foi adiado por uma sessão para que pudesse haver um ajuste na denúncia por parte da Procuradoria. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Rafael. Nós temos produção de provas? Presidente, temos produção de prova pelo Pinda também. Eu não estava na sessão da semana passada, dessa vez designado, recolhi provas em relação às medidas educativas do clube em relação a... Perfeito. Tudo bem, eu sou o Fábio Luciano, sou o diretor executivo aqui do PNFC. Nós temos aí o Rafael Prado, que está sendo julgado por uma reincidência de expulsão, de substituição da categoria. A primeira substituição, o primeiro que ele teve, foi o jogo contra o São José. Se eu não me engano, foi o jogo da primeira rodada. Ele já tinha tomado um cartão amarelo. Nós viramos o jogo e, na comemoração, ele fez uma graça, foi imitar uma águia, um passarinho, que é o símbolo do São José. E por esse motivo, justamente, ele foi expulso. Eu, pessoalmente, o repreendi na ida do vestiário, expliquei para ele que não só pelo ele teve que fazer uma votação com a equipe adversária, mas prejudicou a nossa equipe. Era uma altura do jogo, nós já tínhamos feito todas as substituições, nós ficamos com o jogador a menos até o final. E depois disso não teve mais nenhum problema, a gente não teve nenhum problema mais de disciplina com ele foi zero problemas. E nesse jogo final, foi o último jogo, também um jogo decisivo, a gente já havia perdido em casa, e nesse jogo eu não estava, mas pelo que eu entendi pela súmula, foi meio que uma confusão generalizada, e ele, lógico, como é reincidente, acabou aí caindo por conta dessa expulsão.
Tá? Mas assim, é um menino que a gente tem acompanhado, né? Não concordamos, não passamos a mão na cabeça, repreendemos não somente ele, como qualquer um dos nossos atletas, para que tenham postura de futuros atletas profissionais, tá bom? É isso. Isso, temos um vídeo também, temos fotos. Essa é uma declaração da psicóloga que comanda o time de psicólogos em que eles fazem ações. Via de regra, eles tentam fazer toda segunda-feira, mas às vezes ocorre uma por mês, e eles fazem com todos os atletas. Eles têm um grupo onde os atletas que comparecem se comunicam, que vão comparecer, eles fazem essas reuniões, no mínimo, de forma mensal. E aí a psicóloga atesta isso através dessa declaração. Temos também, esse é um vídeo de uma dinâmica que eles estavam fazendo. O áudio não é nada que seja crucial, mas é legal colocar também, porque é uma dinâmica que eles fazem. São dinâmicas que eles fazem tentando trazer situações de jogo e trabalhar a reação dos atletas em relação a coisas que acontecem. E aí são fotografias desses encontros também. Os atletas não são todos, nas fotos, não são todos da mesma categoria, porque eles fazem esses encontros de forma mesclada. Assim, todos os atletas que podem comparecem. Temos mais provas, parte Da Ferroviária que tem também. Isso. São basicamente também fotos, mais ou menos no mesmo sentido dessa do lado da Ferroviária. Eventos também que eles fazem mensalmente com psicólogas, com as categorias de base, para trazer também situações de jogo. palestras também, né? Tanto com os pais, essa primeira edição até com os pais do atleta também, assim como também com os atletas. E aí chama a atenção até que acho que nas últimas duas, a data em que foi essa última palestra foi justamente um dia antes da partida em que acontecem os fatos. Então, até para demonstrar que isso ocorreu antes mesmo mas é o mesmo sentido, de trazer situações de jogo, a importância da educação com os próprios companheiros, de trabalhar em equipe, assim como também com os adversários, educação, não violência, esse tipo de situação. Bacana, ver aqui que também está bem detalhado. Muito obrigado pelas provas. Passa a palavra, então, para a Procuradoria, para a sustentação. Obrigado, presidente. Por mais que a Procuradoria ache incrível que tenha, né, esses clubes, as agremiações tenham acesso, que deem acesso aos seus atletas educandos, a psicólogas, enfim, dinâmicas que desenvolvam essa relação para que seus atletas entendam que o esporte né, não se possa ter agressões, não se possa ter atitudes antiesportivas, inclusive sendo tabu em alguns clubes profissionais, até, ainda hoje, infelizmente. A Procuradoria mantém a denúncia, entendendo que a denúncia tem um caráter pedagógico também para esses atletas, ainda que sub-14 punindo os seus treinadores, por conta do ato que foi uma agressão física dos dois atletas, né? Tanto o atleta Hugo Emanuel, da agremiação ferroviária, quanto o atleta do Pinda, Rafael Prado, ambos desferiram um chute nos jogadores, uma altura nas costas, enfim. E salta aos olhos da Procuradoria a idade desses jogadores, né? Uma partida sub-13. Então, um ato muito violento. Isso posto, a Procuradoria entende que aguarda a condenação. Obrigado, doutor Igor. Passo a palavra para que você está Diferente. Obrigado pela palavra, presidente. Sendo minha primeira participação, cumprimento a todos os presentes, Vossa Excelência, doutor Pedro, doutor Ricardo, doutor Rafael, Procuradoria, sempre um prazer, João pela Secretaria, meu colega também, uma ótima tarde, sempre um prazer estar aqui com Vossas Excelências. Sendo muito objetivo, Excelências, aqui a defesa vai passar por dois pontos. Primeiro, o treinador
no time, no jogo contra o São José, que foi o que originou a primeira substituição disciplinar do atleta, não é o mesmo treinador aqui denunciado, o Arthur. Na súmula que consta da página 23 do processo, o treinador é o Júlio, e essa defesa entende que isso faz com que não se possa imputar responsabilidade ao Arthur, hora denunciado, por entender que a gerência sobre essas situações não estava inteiramente sob responsabilidade do Arthur. E então a reincidência não pode ser a ele imputada. E de forma subsidiária, caso vossas excelências entendam que ele pode sim ser responsabilizado, aí a defesa traz aqui as provas para demonstrar que a agremiação adotou as medidas para educar o atleta e faz isso de forma contínua, não somente em relação a esse ato específico. Realiza encontros, reuniões mensais com os atletas para tratar dinâmicas de jogo e educar eles da melhor forma possível para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Considerando que o artigo 162 ele considera responsável o treinador somente se não forem adotadas essas medidas, a agremiação pede aqui a sua absolvição. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Por favor, doutor. Novamente, boa tarde a todos, presidente, nobres auditores, procuradoria, caro colega doutor Bernardo, João. Seguindo até a mesma linha da brilhante defesa trazida pelo doutor Bernardo, eu acho que a defesa da Ferroviária se pauta principalmente no fato de que o artigo ele é muito claro, o dispositivo é muito claro em trazer que ele tem uma hipótese de punibilidade possivelmente, por exemplo, ao técnico, considerando especificamente de forma restritiva que não tenham sido adotadas medidas para inibir ou evitar que ocorresse uma reincidência de alguma violação ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. No presente caso, as provas documentais elas mostram que essas medidas foram sim tomadas. Então, por mais que, enfim, o atleta de fato possa ter cometido uma nova infração, seja reincidente, o dispositivo do legislador em nenhum momento ele traz uma questão sobre eficiência ou eficácia da medida que foi tomada, mas sim a tomada da medida que visa inibir ou evitar. E isso, evidentemente, a gente pode comprovar que sim, isso foi feito. Então, tendo isso em vista, a defesa entende que o Cauê, no caso técnico da Ferroviária, nesse caso, ele não poderia ser punido, visto que foram tomadas as devidas medidas visando inibir a reincidência do atleta. Infelizmente, não tiveram a eficácia que a gente pretendia e que gostaria que tivesse, mas, seguindo a letra fria da lei e o dispositivo conforme o que é positivado, não seria um caso, então, da extensão dessa responsabilidade, justamente porque as medidas que, de fato, poderiam ter sido tomadas para evitar, elas foram tomadas tanto pela agremiação quanto pelo próprio técnico da equipe, que é o responsável por esses atletas. Então, tendo isso em vista, a defesa gostaria de perguntar a absolvição também do treinador denunciado. Perfeito, muito obrigado pela exposição, doutor. Qual é o voto, doutor Rafael? Obrigado, senhor presidente. Parabenizando as duas defesas pelas suas tentações orais. E a despeito das louváveis iniciativas, o fato objetivo é que realmente houve um tumulto generalizado em categoria de base tão iniciante e que demonstra que os atletas estavam num contexto de ânimos desnecessariamente exaltados. É claro que nós tivemos iniciativas aí por parte dos clubes, fundamentais pela prova do processo, pelas tentações orais, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar o caráter educativo da pena, como bem sinalizado pelo procurador, e simplesmente absolvê-los a despeito de todas essas iniciativas. Acho que o que a gente tem que levar em consideração, e olha que eu costumo ter até um rigor um pouco maior, com briga generalizada, não é na atletas tão jovens, é a aplicação da pena mínima, já considerando o 8.2, em relação a ambos os técnicos, considerando as duas primaridades dos denunciados, a pena mínima final pelo jogo de suspensão da participação. Obrigado, doutor Rafael. Quem vota Clarice e doutor Ricardo? Boa noite a todos. Doutor Pedro, presidindo a nossa sessão, é um prazer e uma honra ser presidido por Vossa Senhoria, que demonstra farto conhecimento jurídico do direito esportivo, alguém envolvido com o esporte. Isso me muito feliz em ter na presidência. Demais presentes, obrigado por participar de mais uma sessão e tenho certeza que será
extremamente profícua e realizaremos julgamentos da melhor forma possível. Senhor presidente, eu ouso discordar do meu querido doutor Rafael. Primeiro, com relação ao técnico da Ferroviária, o senhor Cauê Caracciolo de Freitas, ele participou das duas partidas, conforme as suas estão apostadas. Então, ele participou da partida Ferroviária Rio Claro, está aqui o nome dele, Cauê Caracciolo de Freitas, como técnico da Ferroviária, e, obviamente, participou da partida de Ferroviária em Pinda. Mas o Código Brasileiro de Justiça Esportiva escolheu, uma escolha do legislador, tornar inimputável o atleta do CAN menor de 14 anos. É uma escolha legislativa, é uma escolha do legislador, está descrito na lei, e nós não podemos não podemos puni-los graças a essa escolha legislativa. E o 162, ele é muito claro. Eles são, os atletas do CAN são inimputáveis e seus técnicos ou representantes legais na competição deverão responder pela imputação disciplinar, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Essa excludente de licitude, no caso do senhor Cauê, a defesa trouxe os elementos, ao meu ver, bastante robustos, de que está ocorrendo, sim, medidas para conter, para orientar e inibir novas infrações. Então, sendo assim, o meu voto é divergente, com todo respeito ao meu querido e caríssimo relator, pela absolvição do seu Cauê Caracciolo de Freitas. E com relação ao Arthur Araújo Modolo, técnico do Pinda, não há como puni-lo, ao meu ver, eis que ele não foi resistente. Ele não era o técnico, conforme está comprovado documentalmente, ele não era o técnico da equipe do Pinda na primeira substituição disciplinar do atleta, que é a partida entre Pinda e São José. Como muito bem dito, até no depoimento pessoal no depoimento testemunial, né, foi testemunha do responsável pela agremiação, o técnico nessa partida foi o senhor Júlio Sérgio Gonçalves, conforme conta em folhas 23. Sendo assim, eu acredito que não se caracteriza nem a resistência desse caso. E por isso, e também, além disso, estou convencido que o Pinda também, como muito bem realizada a defesa pelo nosso defensor, Dr. Bernardo, também vem realizando trabalhos com o setor de psicologia essencial para inibir ou a palavra correta do código orientar e inibir que novas atitudes dessem cometidas pelos menores, pelos atletas educandos. Posto isso, também voto pela absolvição do senhor Arthur Araújo Modolo. É como eu voto, senhor presidente. Presidente, só tendo em vista a argumentação lançada pelo Dr. Ricardo, eu altero o meu voto com relação ao senhor Arthur,
para absolvê-lo também, porque eu não havia notado essa questão com relação a ele não ter participado do primeiro jogo envolvendo o atleta que é reincidente e sendo que ele está coberto de razão, doutor Ricardo. Então, agradecendo, inclusive, por ter analisado um ponto que havia passado batido por mim. Eu reitero, mudo meu voto, era o meu voto para então absolver o denunciado Arthur. Mantém com relação ao senhor Paulo. Mantém. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo, pelo brilhante voto. E eu vou acolher os argumentos da defesa, parabenizo a defesa e a procuradoria, e usando a fundamentação do doutor Ricardo, e também eu queria destacar que, para mim, assim, foi o primeiro processo que conseguiu a excludente de licitude aqui do 162. A gente tem vários processos do 162, a gente já teve aqui julgamento com depoimento pessoal e testemunhas, e não conseguiram provar, mas pelas provas documentais, enfim, depoimentos que trouxeram aqui, né, foi o primeiro processo que foi provado aqui que realmente houve as medidas cabíveis para orientar e inibir, e eu acredito que, enfim, o técnico aqui, a escolha do legislador, ele não pode ser punido porque houve sim, e é o que está aqui no artigo 62 do CBJD. Portanto, por unanimidade, o senhor Arthur ele fica absolvido da pena do artigo 254A, e o senhor Cauê Caracciolo fica, por maioria, absolvido também no artigo 254A. Esse é o julgamento encerrado do processo 1533. Obrigado, senhores. Não é assim. Passamos aqui para o processo número 2 da pauta, processo número 1538 de 2025, a partida entre Grêmio Novo Horizontino versus Grêmio Esportivo Mauaense, pelo Campeonato Paulista Sub-15, de relatoria do Dr. Rafael Valentini. Por gentileza, qual o relatório? Obrigado, presidente. Denunciado Miguel Lourenço Pereira Brito, do Mauaense, no artigo 254A, consistente na prática de agressão física. Ele foi substituído disciplinarmente por uma partida após a partida paralisada após uma falta, ter atingido seu adversário que estava caído, com pisão nas costas. Observo aqui, senhor presidente, que o caso não houve defesa escrita, mas há pedido de prova, ao final, pelo doutor Bernardo. Perfeito. Então, vamos para a produção de provas. Pedir licença para me aproximar desse citado para fazer uma observação, depois utilizar na defesa. Vai primeiro passar em velocidade normal, depois eu coloco em câmera lenta. Essa é a velocidade normal, qual consequência já vem em câmera lenta. E apesar de se permitir desempenho dos atletas, rapidamente se Passa de novo. Eu tenho que pegar a Passa de novo, normal, por favor. O que destaco, por entender importante na visualização do vídeo mesmo, é o braço esquerdo do adversário, que ele na hora que aqui é o toque. Agora, quando ele vai recolher o braço, acaba fechando entre o. Então, podemos usar um pouquinho ali só para destacar mais uma vez. O destaque aqui para o braço, na hora que ele recolhe o braço, o pé do denunciado dá para o chão.
isso. É isso. Mais alguma prova? Passa a palavra para a Procuradoria para aceitação, Brit. Obrigado, presidente. Bom, pela prova de vídeo, ainda a Procuradoria mesmo assim mantém a denúncia do artigo 254A do atleta Miguel Lourenço Pereira Brito. Ainda que o vídeo mostra claramente que, né, diverge um pouco da súmula de que estava caindo com pisão nas costas, que nos leva a entender que houve alguma ficção ali, algo mais assim. Mesmo assim, o 254A, ele, na literalidade da lei, ele não diz se é uma agressão física intencional ou algo do tipo, né? Esse elemento dolo não está presente na literalidade da lei. Então, por esse fato, a Procuradoria mantém a denúncia. Muito obrigado, doutor Igor. Por gentileza, doutor Bernardo, para a aceitação. Obrigado, presidente. E sendo muito objetivo, até porque o principal ponto para você destacar, já citei no momento da prova, a defesa entende que há aqui no presente lance uma jogada violenta na medida em que o denunciado ele age de forma imprudente quando ele dá o carrinho e a perna dele acaba levantando. Os dois atletas dão o carrinho de forma temerária, né? Os dois ali entram de forma imprudente e acabam se atingindo. Só que a perna do denunciado acaba subindo demais e ele dá com o início da canela ali próximo ao rosto do adversário. E a defesa entende que é aqui que está o problema desse lance. E não na sequência, porque na sequência, como está aqui no próprio vídeo, o adversário ele vai girar e ele está recolhendo o braço no momento em que o denunciado ia pisar no chão para retornar correndo. E nesse momento é que o pé do denunciado acaba atingindo ali a parte lateral da barriga do adversário. Mas se você analisar no vídeo de novo, no momento em que há esse toque do pé, o denunciado faz o movimento de recolher a perna. Ele toca com a sola do pé, de verdade há o toque, não estou aqui por aí, contem mais, mas ele imediatamente retira, faz o movimento de retirar. Por quê? Porque não tem o dolo de agredir ali. E aí, a defesa aqui, diferentemente de como entende a Procuradoria, a defesa entende que o dolo ele é um elemento crucial para configurar o artigo 254A. E não havendo esse dolo, a defesa entende que não há condenação, não há a possibilidade de condenação do denunciado nesse dispositivo legal. Pede a desclassificação para o artigo 254 e a aplicação da pena mínima dentro desse dispositivo legal. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Qual é o voto, doutor relator Rafael? Obrigado, presidente. Olha, sendo muito franco, estou com uma dificuldade de tratar esse caso como 254, porque 254 ele prevê ações que não às vezes mais configuram como justamente uma imprudência, um exagero, uma desproporcionalidade, mas sem intenção deliberada. Então, a gente pega exemplos como uso da força incompatível, atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada. Aqui, para mim, fica muito claro que assim, deixou o pé, eu acho, no pé desnecessário, deliberadamente, com o propósito de atingir o seu adversário. Talvez não seja, evidentemente, o exemplo que o 254A traz, como, por exemplo, desferir um chute, mas acho que se aproxima mais essa ação denunciada de um pontapé do que propriamente uma ação do 254. Né? Porque eu reconheço a 254A, senhor presidente, e vou além. Eu noto aqui que o atleta é reincidente no 254A, inclusive. Então, como já decidi uma outra oportunidade, um caso parecido, o parágrafo 3º do 182 ele prevê o afastamento da redutora do 82 quando o atleta for reincidente e a ação for de extrema gravidade. Então, acho que estão presentes, estão reunidos todos os elementos para poder. Acho que o tribunal realmente dá uma resposta um pouco mais contundente a um atleta amador que está processado agora no memória do governo, condenado pela mesma infração do 254A, que é uma infração muito, muito grave. Então, minha proposta de voto é pela pena de 4 anos, tendo em vista a procedência da denúncia. 4 anos, porque na verdade eu sou criminalista, então, falar em anos, não. Peço desculpa. 4 jogos. Aí o garoto já vai me dar uma referência.
Bernardo estava quase 4 jogos, tendo em vista a procedência pelo 254A, e também combinado com o artigo 182, parágrafo 3º, tendo em vista a incidência específica na mesma infração. Muito obrigado, doutor Rafael. Como volta, doutor Ricardo? Senhor presidente, sem delongas, considero excelente o voto do relator. Um dos objetivos principais do Código Brasileiro Esportiva é o caráter educativo dos amadores, né, do esporte amador. Muito embora tenhamos os atletas tenham 15 anos de idade, é nítido que o legislador ele tem o amador como uma fase de educação, de aprendizado, formação. Por isso que tem a redução obrigatória, ou não obrigatória, mas a redução prevista no 182, para sempre dar a possibilidade do amador de aprender, Só que nesse caso, pela reincidência específica, e eu imagino ele já pela reincidência específica em agressão física, que é o pior, como bem disse o relator. Sendo assim, eu voto integralmente com o relator. Infelizmente, fico triste, porque um atleta de 15 anos de idade já tomando no primeiro julgamento 2 partidas e agora no segundo 4 partidas. Mas não vejo outra forma, senão para educá-lo, senão sendo duro e sendo correto e seguindo a lei. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Também acompanho integralmente o voto do relator, parabenizando o voto, que conseguiu aqui mudar minha visão e entendimento sobre esse caso específico. Então, portanto, o senhor Miguel Lourenço Pereira Brito, do Mauaense, fica apenado aqui em 4 jogos já, pelo motivo exposto pelo relator. Processo número... julgamento encerrado. O próximo é o processo número 3 da pauta, de número 1542 de 2005, a partida entre Mirassol Futebol Clube versus Olímpia Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-13. De relatoria, doutora Ricardo Luiz Paiva Viana, para o relatório, por gentileza. Senhor presidente, obrigado. O processo 1542 de 2005, oriundo de partida pelo Paulista Sub-13, entre Mirassol e Olímpia, acontecido no dia 14 de setembro, no estádio municipal Manuel Francisco Ferreira. O denunciado é o massagista do Olímpia, senhor Renan Augusto Pinhata. O árbitro da partida consignou em súmula que, após o término o árbitro da partida consignou que expulsou o massagista após o término da partida, pois o mesmo se dirigiu à torcida adversária acenando em tom de ironia um tchau, causando exaltação na mesma. É o que diz o 258A do Código Brasileiro de Esportiva, provocar o público durante a partida prova equivalente. Sendo assim, a doutora Promotoria denunciou o senhor Renan Augusto Pinhata como impulso ao artigo 258A do Código Brasileiro de Esportiva. Nós temos, assim, antecedentes, o senhor Renan não possui antecedentes no nosso tribunal. O relatório do diretor do jogo também inclui, relata o ocorrido. Diz o diretor do jogo: informo que ao término da partida, o integrante da comissão técnica do Olímpia, senhor Renan Augusto Pinhata, passou em frente à torcida do Mirassol, fazendo sinais provocativos, dando tchau, em direção à bancada mandante, gerando uma revolta por parte de alguns pais torcedores da torcida mandante. Após um ocorrido, mesmo que se for cartão vermelho, da equipe de arbitragem, e posteriormente foi necessário escolta pela equipe de segurança até o vestiário, a fim de preservar a integridade física do mesmo.
Ao me dirigir ao vestiário distante, procurava pelo menos que ele ter sido agredido por torcedor dentro do campo enquanto cumprimentava a comissão técnica mandante e se dirigia ao túnel de acesso. As equipes de segurança e apoio que acompanhavam, bem como as comissões mandantes e militantes, foram questionadas por mim sobre o fato, porém ninguém presenciou o ocorrido. Com isso, solicitei para que fosse utilizado um membro da equipe de segurança para acompanhá-lo até sua saída do estádio, mas o segurança, com o controle de acesso, à porta do vestiário distante. No momento que pôde observar alguns dos pais integrantes do sistema mandante, o aguardando lá de fora do vestiário, com algumas ameaças. Conversando com o chefe de segurança da sua equipe, solicitei para que fosse feito o isolamento da área próxima dos vestiários e decidimos que o melhor caminho seria a escolta de toda a delegação do Olímpia, com o apoio da Polícia Militar, momento em que chegou um membro da segurança privada, nos informando que ele já havia sido solicitado. Após chegar 2 viaturas da região, foi feita a escolta da torcida de delegações dentro da centro da cidade. É o relatório do diretor do jogo. E depois, obviamente, como já li na denúncia, temos o relato do árbitro com relação à expulsão do massagista. Eu só quero... ele consta como massagista na súmula da partida. Creio que não há provas a ser produzidas. Tem sim, desculpa. Há defesa escrita. A defesa do próprio denunciado. A defesa escrita realizada pelo próprio, por ele. E nesse caso, ele não sendo advogado, nós aceitamos? Aceitamos, né? Vamos lá. A defesa escrita realizada pelo próprio. Você pode fazer o resumo da defesa escrita? E daí eu passo aqui para a Procuradoria, isso já de voto, eu passo para a Procuradoria aqui se tem alguma manifestação. Perfeito. Vamos lá. O senhor Renan, ele oferta ligações por escrito. Ele diz que no dia da partida final, a equipe do Olímpia venceu a partida por 1-0 contra o Mirassol. E, diante da vitória, em estado de extrema alegria, comemorei com minha equipe, estando em um momento de êxtase emocional, dado que fazia muito tempo que não integrava com o futebol. Durante esse momento, eu vi diversamente para o time adversário e, como gesto de cortesia, apenas cenei despedida para a mesa. Em seguida, cumprimentei membros da comissão técnica, adversário e conheço, desejando-lhes um excelente final de semana. No momento que dirigia ao túnel de saída de campo, o seu Mirassol entrou ao gramado e me agrediu com um pontapé e um soco no rosto. A equipe militar composta por Anderson, Davi e Lucas e Felipe, não registrou invasão do campo na súmula. E ao invés de solicitar reforço de segurança, ele impulsou e convertiu verbalmente. Ele pede para que seja... Ele pede para que seja enquadrado, ele quer que seja desqualificado do 248A para o 238, dizendo que não se trata de uma prorrogação, e sim de um ato contrário à disciplina ética esportiva, e pede para que seja atenuada a pena diante do 182. Depois, ele faz um aditamento. Ele diz que a omissão da súmula, ao não trazer a agressão que ele sofreu, prejudica o exercício pleno ao direito de defesa. Mais uma vez, ele pede a execução, se não a desclassificação por 258, e também que seja atenuado pelo 182. É o resumo da defesa do senhor Renan, senhor presidente. Muito obrigado, professor Ricardo. Você tem alguma sugestão de voto? Tenho sim, senhor presidente.
pelo relato do diretor do jogo, percebe-se o tamanho da confusão que um ato impensado, realizado por um massagista, que não tinha que nada de provocar para o adversário, realizou. O 258A, primeira coisa, a defesa dele não conseguiu trazer elementos probatórios para desconstituir a súmula e tampouco o relatório do jogo. Sendo assim, eu tenho que me fiar ao contido dos documentos diante dessa presunção de veracidade que o Código de Esportiva impõe aos documentos oficiais, súmula e relatórios. E foi muito bem descrito, tanto pelo árbitro e, melhor ainda, pelo diretor do jogo. O tamanho da confusão, o tamanho do desgaste, o tamanho do trabalho que ele realizou, não só para os envolvidos do jogo, como também até para a segurança pública, que teve que deslocar veículos que poderiam estar fazendo a ronda na cidade para fazer para fazer a proteção de todos a delegação do Olímpia até a saída da cidade. Sendo assim, tendo caracterizado integralmente o 258A, e por isso senhor presidente, por isso o meu voto será pela condenação do massagista Renan Augusto Pinhata, como em curso do 258A do Código de Defesa Esportiva, a pena de suspensão de 2 partidas, eis que ele é primário, não possui decisão do tribunal, e com a 182 diminuindo para 1 partida. É como eu voto. Alguma objeção? Nenhuma objeção. Vota, doutor Rafael? Acompanhe, senhor presidente. Também vou acompanhar, então fica o senhor Renan Augusto Pinhata, apenado em 1 partida pelo artigo 258A do CBJD. Passando-se aqui ao próximo, uma partida já combinado com 8-2. Processo número 4 da pauta, de número 1543 de 2025, partida Grêmio Desportivo Prudente versus Atlético Monte Azul pelo Campeonato Paulista Sub-15, de autoria do Dr. Ricardo Luiz Paiva Viana, para o relatório, por favor. Senhor presidente, processo número 1543 de 2025, oriundo de partida pelo Paulista Sub-15 entre Grêmio Prudente e Monte Azul, ocorrida no dia 13 de setembro, no Estádio Municipal Paulo Constantino. A douta Procuradoria denuncia a agremiação Monte Azul como em curso no artigo 151, inciso 3, combinado com o artigo 25 do Regulamento Especial da Competição. Por quê? Pois, no setor de ocorrência e observações, o árbitro da partida descreve: informo que a equipe visitante Monte Azul não nos entregou a pré-súmula do jogo, entregou apenas o documento de identificação dos atletas. E o artigo 51 ele estabelece: deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento 3 de regulamento geral e especial da competição. E o artigo 25 do regulamento específico ou especial da competição diz: artigo 25. A escalação de jogadores pré-súmula prevista no caput do artigo 7º do anexo 1 do Regulamento Geral da Competição será obrigatória e deverá ser preenchida através do sistema online, portal do clube.fr.org.br, sob pena de multa administrativa ao clube infrator, sem prejuízo de outras sanções aplicadas pelo direito esportivo. O sem prejuízo de outras sanções aplicadas pelo direito esportivo entramos nós, obviamente. Sendo assim, a equipe Monte Azul foi denunciada
como impulso ao artigo 191, inciso 3, para a esportiva, combinado com o artigo 25 do REC. Nós temos a ficha disciplinar do Monte Azul, com inúmeras condenações, algumas do 191, inciso 3, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 condenações no 191, inciso 3. Temos o relatório do diretor do jogo, e também cita o ocorrido no campo 4. Ocorrência extraordinária. Informa que o mandante não forneceu todas as credenciais devolvidas à partida. Isso com o mandante. Informa que o visitante Monte Azul entregou apenas documentos de arbitragem. Após o tempo estipulado pelo regulamento, foi disponibilizada a pré-súmula impressa. E, por fim, a súmula, aonde consta exatamente aquilo que foi descrito na denúncia. Informa que o visitante Monte Azul nos entregou a pré-súmula de jogo, entregou apenas momentos de indicação dos atletas. Nós temos a citação válida para a sessão de hoje, senhor presidente, e temos documentos ofertados pelo defesa e documentos ofertados pelo caríssimo doutor Bernardo, que aqui irá realizar a defesa do Monte Azul. O relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Vamos realizar as provas documentais? Só O primeiro arquivo é uma comunicação administrativa de advertência da Federação ao Clube. O segundo arquivo é a pré-súmula, que foi preenchida, e o terceiro arquivo é a demonstração de que essa pré-súmula foi preenchida ainda no dia anterior à partida. Se vocês analisarem lá no topo da imagem, tem a menção do dia 12, se não me engano, dia 12, e a partida foi realizada no dia 13. E isso depois será suscitado no momento oportuno. Muito obrigado. Tem mais uma, né? Ou mais uma prova? Ou mais uma imagem? Então, o primeiro é a comunicação. Ah, tá. Perfeito. Sustentação da Procuradoria? Diante das provas, a Procuradoria entende que, né, o artigo é muito claro quanto à questão da inscrição da pré-súmula no sistema online. Não entende por que a súmula não entendi por que não estava online essa súmula, como coloca o REC em artigo 25. Portanto, a Procuradoria mantém a denúncia e espera que aguarde a apresentação. Muito obrigado, doutor procurador. Passar para a sustentação da Defensoria. Obrigado, presidente. E nesse caso, a pré-súmula foi preenchida pelo sistema normalmente. No dia anterior, ela estava preenchida da forma que é necessária, até porque sem a pré-súmula não acontece o jogo, na verdade, sem o preenchimento pelo sistema. O que não ocorreu foi a impressão, e aqui o clube, de fato, reconhece o problema em relação a isso, porque eles tiveram previsto em relação a essa impressão da entrega do árbitro. O que a defesa gostaria de destacar é que o preenchimento dela, como exige o regulamento, foi feito. E, evidentemente, que o cumprimento dessa disposição passa pela impressão e entrega ao árbitro. Sim, não se nega isso. Mas é muito menos gravoso somente o fato de não ter impresso do que não ter cumprido com o preenchimento da pressão. Isso aconteceu, o que não ocorreu foi a impressão, mas o que eu destaco, como bem mencionado no relatório, pelo auditor-relator Dr. Ricardo, não na súmula, no relatório da partida, consta que depois a impressão foi entregue. Então, até isso depois a agremiação corrigiu. E isso demonstra a menor gravidade do ato, tanto que a própria federação administrativamente decidiu de forma proporcional punir a agremiação com apenas advertência. Então, a prova que traz em relação à punição administrativa,
no presente momento, a defesa é somente para demonstrar critério de proporcionalidade que a própria federação adotou administrativamente, portanto, pede também a conversão da pena em advertência para o clube aqui na Justiça Desportiva. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Como vota, doutor Ricardo? Senhor presidente, eu chamo a atenção do documento, do segundo documento apresentado pela defesa, a pré-súmula, né? Se vocês puderem, por favor, olhar no final de ambas as páginas, tem a data e o horário, impresso em 12 de setembro, às 7h33 da noite, página 1 de 2, impresso em 12 de setembro, página 2 de 2. Diante disso, diante da comprovação de que realmente essa pré-súmula foi até a comprovação documental, né, de que ela foi realmente impressa nessa data, eu voto pela absolvição da equipe do Monte Azul com relação à imputação realizada pela Procuradoria. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Rafael? Acompanhe também. Também vou acompanhar integralmente. Então, fica a agremiação Monte Azul absolvida do artigo 1913, combinado com o artigo 25 do REC. Processo número 5 da pauta de hoje, de número 1544, pela partida entre Araçatuba Futebol Clube versus Ituano Futebol Clube, pelo Campeonato Paulista Sub-17, de relatoria do doutor Ricardo Luiz Paiva Viana, para o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. É o processo 1544-2025, oriundo de partida do Povo Sub-17, entre Araçatuba e Ituano, ocorrido no dia 13 de setembro, no Estádio Municipal Dr. Emar de Barros. O denunciado é o atleta Vitor Hugo Carvalho Silva, pois consta que ele foi expulso diante do segundo cartão amarelo. O árbitro relata: motivo: após já ter recebido advertência por ação temerária, foi expulso por atingir de forma temerária com as travas, o pé de seu adversário número 4, Kaique José Bueno Gonçalves. Informa que o mesmo não necessitou de atendimento médico e continuou a partida. Sendo assim, o árbitro o expulsou pelo segundo cartão amarelo. A Procuradoria o denuncia, conforme o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, que é jogada violenta. O atleta Vitor Hugo ele não possui antecedentes no nosso tribunal. O relatório do diretor do jogo está no processo. Relatório do jogo. Exatamente a súmula da partida e o campo da expulsão pelo segundo cartão amarelo que na denúncia, conforme está na denúncia. Ocorrido aos 78 minutos de jogo. A citação válida para a sessão de hoje é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Sugestão de voto? Senhor presidente, pelo relatado, né, não há. A defesa não irá apresentar provas com relação a... Então, nós temos que nos fiar ao que está relatado na súmula, né? Primeiro, o segundo cartão amarelo. Se fosse uma jogada violenta, ao meu ver, muito embora fosse uma atuação temerária e imprudente por na jogada,
eu entendo que poderia ter sido um cartão vermelho, geralmente é o cartão vermelho direto. E o descrito se amolda muito mais ao contido no 250, que seria o ato hostil. Ou o 258, melhor dizendo até. Não, é o 250 mesmo, senhor presidente. Eu acho que se amolda melhor ao invés de ordem violenta. Porque ele diz, expulso por atividade de forma temerária com as travas, o pé do seu adversário de número 4, Kaique. Informa que o mesmo não necessitou de atendimento médico e continuou a partida. Se fosse uma jogada violenta, eu acredito que eu daria o cartão vermelho direto. Sendo assim, eu voto pela condenação do atleta Vitor Carvalho Silva como em curso no artigo 250 do Código de Política Esportiva, a pena de uma partida, só que eu vou, diante da penalidade dele, eu vou substituir a pena de suspensão pela de advertência, que eu vou parar o segundo. É como eu voto. Muito obrigado, doutor Ricardo. As partes têm manifestação? Não. A defesa nada opõe também. Como vota, doutor Rafael? Acompanho, presidente. Também vou acompanhar o voto, então fica o senhor Vitor Hugo Carvalho Silva desclassificado para o 250 e uma partida convertida em advertência por unanimidade. Processo número 6 da pauta, número 1545 de 2025, partida entre Cosmopolitano Esportes Limitada versus Associação Atlética Internacional Limeira pelo Campeonato Paulista do Sub-17, de relatoria do Dr. Rafael Valentini. Peço que faça o relatório do processo, por favor. Obrigado, presidente. Processo longo, com algumas imputações extensas aqui. A primeira delas envolve a equipe do Cosmopolitano, a imputação pelo artigo 243G e 211 do CPJD, em relação ao artigo 243G, constou da súmula de jogo que o técnico suspenso da Inter de Limeira, senhor Paulo Fernandes Barbosa dos Santos, relatou ter sofrido ofensas gordofóbicas por parte de torcedoras do Cosmopolitano, que foram identificadas duas torcedoras, terão dito insultos como gordo, vai quebrar o degrau, vai descer rolando, fecha aspas. Foi relatado no relatório da direção de jogo. Com relação à infração do artigo 211, foi dito aqui na súmula que os três vestiários, mandante e visitante de arbitragem, encontraram-se sem energia elétrica em razão de furto recente na fiação no estádio onde aconteceu a partida. Inviabilizou, portanto, a ausência de energia, chuveiros, iluminação, refrigeração e demais instalações para o pleno funcionamento da partida, sendo essa, portanto, a razão da imputação do artigo 211 contra o Cosmopolitano. Imputação 2, envolvendo a agremiação da Inter de Limeira, também pelo artigo 243G do CPJD, porque constou na relatória de direção de jogo que o gerente de operações do Cosmopolitano, o senhor Pedro Marques, informou que a torcida visitante da equipe da Internacional de Limeira teria também dirigido ofensas gordofóbicas ao atleta do Cosmopolitano, Gustavo Pacheco da Silva, chamando de aspas gordo, aspas Big Mac, o que foi relatado também pela direção do jogo. Foi imputado, assim, o artigo 243G do CPJD em relação à equipe da Inter de Limeira. A terceira imputação envolve o senhor Pietro de Ben Ferreira Osório, da equipe da Inter de Limeira, que foi expulso por impedir um ataque promissor, tendo sido denunciado no seu artigo 250 e do CPJD. E, por último, o técnico da Inter de Limeira, o senhor Paulo Fernandes Barbosa dos Santos, que adentrou a área dos vestiários durante o intervalo da partida, credenciado indevidamente como zona azul, afinal estava suspenso, e tendo sido, portanto, relatado pela direção de jogo que ele estava irregularmente presente no local, aí porque foi denunciado nos termos do artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 45 do REC. É apontado aqui que ele estava suspenso em razão do terceiro cartão amarelo e, portanto, não poderia estar presente onde estava, segundo a direção de jogo, senhor presidente.
Eu vejo aqui que as duas equipes apresentaram suas respectivas defesas escritas, a Ingrid Oliveira e também a equipe do Cosmopolitano. Com a sustentação da Procuradoria, depois a gente passa para a leitura da defesa. Tá bom, doutor? Então, passando essa palavra para a Procuradoria. Obrigado, presidente. Bom, são 4, né, denúncias, numa só. A primeira e a segunda, acho que é claro, pelo relatório do dever de jogo. Assuntos como gordofotos com gordo, vai quebrar o degrau, vai descer rolando. Enfim, acho que mais evidente do que isso, da aplicabilidade do 243G, que é praticar atos discriminatórios, desdenhoso, ultrajante, relacionado ao preconceito, em razão de condição de pessoa, por exemplo. Então, as duas denúncias a Procuradoria mantém a guarda condenação, pelos primeiros. Quanto à terceira denúncia, da agremiação interdimeira, aliás, desculpa, a terceira denúncia do Pietro, de Ben Ferreira, da agremiação interdimeira, também, acho que a Procuradoria entende que é claro que houve uma ação temerária, aplicando o 250, por impedir de qualquer forma manifesta direta a vontade para a Red Bull, considerando que foi escrito na súmula, considerando a sua que fala, o juiz fala, após ter sido advertido anteriormente de cartão amarelo por ação temerária, o mesmo recebeu sobre o cartão amarelo por impedir um ataque promissor. Ou seja, também a letra fria da lei não nos permite fugir muito disso. Aguardando a condenação do 250, parágrafo 1º, inciso 1. E a quarta denúncia contra o Paulo Fernandes Barbosa, da delegação interdimeira, também, como bem relatado pelo nobre relator, o relatório do dever de jogo também, né, não tem como nos esquivarmos disso, que o senhor Paulo Fernandes se encontrava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e se encontrava em área, né, e o artigo 45 do REC estabelece claramente que ele está impedido de participar de partida subsequente dessa mesma competição. Portanto, a Procuradoria também mantém a condenação, mantém a denúncia e aguarda a condenação. Muito obrigado, doutor procurador. Pedir para falar também as defesas, por favor. Presidente, com relação à equipe do Cosmopolitano, isso, apresentar a defesa escrita, que muito embora tenha constado pedido de produção de prova algumas antigas, não acabaram acontecendo. Pedido no mérito, então, é a absolvição do denunciado, por dizer que não há prova suficiente para o ato discriminatório que foi reportado na sua de jogo, e que, caso a comissão entenda de modo diverso, que seja imposta a pena mínima possível. E já com relação à equipe da Inter de Limeira, são 3 imputações. Com relação à agremiação, também a absolvição do artigo 243G, por falta de dolo, e também por ausência no mérito, por ausência de provas para comprovação do fato que foi denunciado. Na hipótese de condenação, seria aplicada a pena mínima de multa prevista no dispositivo em lei. Pede também à equipe da Inter de Limeira a absolvição do senhor Paulo Fernandes Barbosa da infração do artigo 91, por ausência de comprovação de ter acontecido o fato, e sua não participação na partida, e subsidiariamente também a aplicação da penalidade mínima. Por último, em relação ao programador Pietro de Ben Ferreira Osório, pede-se também a sua absolvição por atipicidade da conduta narrada na súmula e na denúncia, e subsidiariamente também a pena mínima prevista no dispositivo. Passa a proposta de voto, senhor presidente. Por favor, você leitura de voto. Tá. Senhor presidente, eu vou trazer, de algum modo, eu refleti bastante sobre este caso. Do ponto de vista da tipicidade estrita, eu não vou negar que me incomoda um pouco não estar presente algo expresso no 243G relacionado ao preconceito desdenhoso, ultrajante, decorrente de uma condição física. Por exemplo, a gente tem aqui algo bem expresso com relação a
o ato discriminatório, sem razão, preconceito, sem razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência. E até no próximo capítulo, aqui estou falando do artigo 243G, do 249 em diante, tem a previsão expressa que o capítulo 249 em diante, cada artigo que prevê quando o código prevê nesses capítulos em diante exemplos, esses exemplos não são taxativos, evidentemente. O que não acontece neste capítulo especificamente, onde está inserido o artigo 243G. Então, o que me põe a pensar se estamos falando de previsão aqui taxativa, número de cláusulas, e se devemos observar de maneira bastante estrita a tipicidade com relação ao artigo 243G. Estou dizendo isso porque a minha proposta de voto vai ser... eu não me oporia, senhor presidente, a uma eventual classificação ao artigo 213, na sua modalidade da desordem, porque entendo que em relação às duas equipes denunciadas, esses atos discriminatórios mais relacionados à gordofobia, eles mais se aproximam, podem se aproximar de um ato de desordem do que talvez tornar elástico alguma das previsões aqui previstas no artigo 243G. Esse é um ponto que eu trago para debate aqui realmente da terceira comissão. Mas a minha tese, disse tudo isso, a minha tese realmente proposta para voto aqui agora vai ser de acionar, senhor presidente, a Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, ou melhor dizendo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 2º considera toda pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gostaria de inserir, senhor presidente, esse artigo e essa lei, portanto, na expressão portadora de deficiência, prevista no artigo 243G. Pode não ser a melhor solução, mas me parece uma solução jurídica possível, e por isso que eu fiz o raciocínio, tanto de entender que, eventualmente, seja uma forma elástica de interpretar o artigo 243G, mas já por ponto de uma tese subsidiária, que é a discussão do artigo 203, de modo que entendo sim que estão presentes as condições para procedência da denúncia, ainda que mediante uma classificação, muito embora a minha proposta de voto em relação às duas seja, sim, pela condenação do artigo 243G, baseado na Lei 13.146. Em relação à equipe do Cosmopolitano, feita essa digressão jurídica a respeito da tipicidade, em relação à equipe do Cosmopolitano, assim como a equipe da Índia de Limeira, noto que as duas são reincidentes. Eu estou propondo, senhor presidente, a pena de R$ 3.500 para cada uma das agremiações, pelos atos que foram narrados aqui na súmula, e uso como parâmetro aqui aquilo que foi aplicado em casos anteriores envolvendo práticas racistas, que foram de patamar mais elevado, que, no meu modo de ver, envolvem uma reprovabilidade maior. Daí porque esse patamar de R$ 3.500 para cada uma das agremiações, considerando também a incidência de cada uma delas. Em relação ao atleta Pietro, acho que o fato narrado se amolda aquilo que consta na súmula de jogo, e por se tratar de atleta primário, senhor presidente, eu estou propondo a pena de advertência em relação ao atleta. Já com relação ao técnico suspenso, o senhor Paulo Fernandes, eu também entendo como a Procuradoria sustentou que trata-se de um descumprimento objetivo do artigo 45 do REC, que de algum modo trouxe também gerou algum tipo de confusão na partida. Tentando identificar que são... Isso. Que foi denunciado nos termos do artigo 91, senhor presidente,
que até prevê a possibilidade de fixação de pena de advertência, mas considerando a residência do denunciado, denunciado, infrações graves, inclusive, e por se tratar de um técnico suspenso, não um atleta amador, eu estou propondo, então, a procedência da denúncia na pena no valor de multa de R$1.000. Esse é o voto, pedindo desculpas pelo alongamento da minha exposição, mas que realmente é um caso que, especialmente em relação às imputações 1 e 2, eu precisei raciocinar um pouco mais, sem a plena convicção de que estou 100% certo, mas seguro de que, pelo menos, estudei o assunto a fundo para poder apresentar a proposta de voto. Perfeito, doutor Rafael. Brilhante, brilhante voto. Eu só peço também a questão, acho que faltou algo cosmopolitano no artigo 211. Perdão, senhor presidente, esqueci. Tá, só 211 com relação da energia elétrica, né? Correto. Energia elétrica. Parece também que é uma questão objetiva aqui do que aconteceu, e considerando também a sua multireincidência. Eu proponho, muito embora tenha uma relato aqui de furto, mas enfim, também não parece que nada foi proposto para solucionar. Então, a minha proposta de voto aqui é de procedência na pena de multa no valor de R$500. Muito obrigado, doutor Rafael, pelo brilhante voto. Como voto, doutor Ricardo. Quero parabenizar nosso caríssimo doutor Rafael por excelente voto, por estudo realizado, e diante disso, voto integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Também voto integralmente com o relator, parabenizando. Por favor. Gostaria de solicitar o acordo, por gentileza, porque eu fiquei aqui que ambas as agremiações já são incidentes em 243G. Tá? Bom, perfeito. Então, fica a agremiação cosmopolitana em cursa no artigo 243, combinada, né? No artigo 243G, combinado com a Lei 13.146, pelo valor de R$3.500, e, por unanimidade, também por unanimidade, no artigo 211, o valor de R$500. A agremiação Inter de Limeira ficou apenada no artigo 243G, combinado com a Lei 13.146, em R$3.500 também. O atleta Pietro ficou advertido pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e, por fim, ficou apenado o senhor Paulo Fernandes Barbosa, com curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 45 do REC, em R$1.000. Julgamento encerrado, e a Procuradoria pede a lavratura do acordo, por favor. Processo número 7 da pauta, de número 1546 de 2025, partida entre Referência Futebol Clube contra Guarani Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-17, de relatoria do Dr. Ricardo Luiz Paiva Viana, para o relatório, por favor. Obrigado, senhor presidente. Processo número 1546 de 2025, oriundo de partida pelo Paulista Sub-17, de Referência Futebol Clube Guarani, ocorrida no dia 13 de setembro, no estádio municipal Hermínio Expósito. O denunciado, o atleta do Guarani, o senhor Derek Edilson Gomes Barbosa, e a adulta procuradoria o denuncia como incurso no artigo 34A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Direito Esportivo, pois, conforme relato do árbitro, após já ter sido advertido anteriormente por uso indevido dos braços de maneira temerária no rosto do seu adversário, o mesmo praticou conduta antiesportiva, chutando e atingindo a perna do seu adversário no número 7, senhor Enzo Guerra Marcílio Costa, fora da disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu normalmente no campo de jogo. Conforme extrai-se a sua partida, o atleta Derek Edilson Gomes Barbosa, daqui do Guarani, foi expulso por segundo amarelo por chutar seu adversário fora da disputa de bola. É exatamente o que eu li, que está relatado no campo das expulsões
na súmula da partida. O atleta não possui antecedente no tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo no processo, relatório do jogo, a súmula da partida constando exatamente aquilo que foi lido na denúncia, a expulsão pelo segundo cartão amarelo, e nós temos defesa escrita apresentada pelo escritório Quiminazzo Advogados em prol do atleta Derek. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu poderia fazer um breve resumo aqui da defesa escrita e passar para a sua sugestão de voto? Claro, vamos lá. A defesa técnica do senhor Derek alega que o primeiro é primário, como objeção do nosso tribunal. Diz que, infelizmente, não há imagem da partida, em razão do tratado de competição de 2017, e em partida no qual o Guarani era visitante. Portanto, vale deixar assinado que a conduta do atleta já foi imprimida dentro do Guarani. De todo modo, a denúncia não repete por ele, ela está no assunto. O próprio árbitro da partida poderia ter expulsado de forma direta o atleta denunciado, se tivesse pedido da parte de organização física. Mas não o fez justamente por entender que o atleta denunciado foi apenas de uma multa antidesportiva, passiva apenas do cartão amarelo. Sendo assim, pede primeiro, pede a dissolução, se não for impedimento, a desclassificação para o 258, considerando a criminalidade do denunciado, bem como a pequeníssima gravidade de pós-infração, e ainda pede o 182 por ser amador. É o resumo da defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. O senhor tem sugestão de voto? Eu tenho, senhor presidente. Por favor. A defesa foi muito precisa quando afirmou que a denúncia não se ateve ao descrito na súmula. Porque a súmula é clara e diz. E o português tem essa vantagem, né? A interpretação é realizada, e ele diz, após expulsão pelo segundo cartão amarelo, após já ter sido divertido anteriormente por uso devido dos braços, de maneira temerária, no rosto adversário, o mesmo praticou conduta antidesportiva. Sendo assim, esse chute que ele dá no seu adversário não deve ter sido um chute de agressão física, porque senão ele teria colocado para agressão física. Posto isso, e diante da literalidade do descrito na súmula, eu voto pela condenação do atleta, conforme o artigo 258 do Código Brasileiro Esportiva, a pena de uma partida e converto a suspensão em advertência. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, doutor Ricardo. Gostaria de saber se a Procuradoria tem alguma manifestação. Não. Muito obrigado. Qual que é o voto, doutor Rafael? Acompanhe, presidente. Também vou acompanhar integralmente. Eu vejo que aqui está a literalidade aqui, contrário à disciplina ética desportiva, conduta desportiva, por isso, então, fica apenado o senhor Derek Edilson Gomes Barbosa, no artigo que foi especificado para o 258, em uma partida convertida em advertência. Processo número 8 da pauta, de número 1620, 2025, pela partida Cosmopolitano Esportes versus Botafogo Futebol, pelo Campeonato Paulista Sub-11, de relatoria do Dr. Rafael Valentini. Peço o relatório, por gentileza. Obrigado, presidente. Denúncia contra João Vitor Cordeiro. Consta aqui na denúncia pelo artigo 258, inciso 2, combinado com o artigo 162 do CPJD,
e também combinado com o artigo 45, parágrafo 4 do REC. Consta aqui na sua partida que o atleta educando Henrique Zenit, do Pernambucano, foi substituído em partida válida pelo Sub-11. E também que o referido atleta é reincidente, porque já havia sido substituído na partida no dia 15 de junho de 2025, também o governo fez apoio pelo Red Bull, tendo sido, portanto, sendo essas duas infrações. Considerando que o artigo 62 prevê a inimputabilidade e também que a cláusula de responsabilidade por parte do técnico ou representante legal, foi o senhor João Vitor denunciado, portanto, considerando o artigo 258 do CPJD, mais especificamente agora, porque em relação a essa última infração do senhor aí, ele teria dito que consolação ok. Então, que após a marcação de uma fala da forma de pensada, que eu também em direção à arma da partida, que eu teria as seguintes palavras. E de isso, vai tomar no seu fechado. Veja aqui, presente, não foi apresentada a defesa escrita pelo Cosmopolitano, entretanto, sem pedido específico de produção de prova. Perfeito. Peço para que faça um breve resumo da defesa e da instrução de voto. Bem breve resumo, que a defesa é bem objetiva mesmo, sustenta a equipe do Cosmopolitano que o denunciado admite como verdadeiros fatos na sua e que a equipe do Cosmopolitano já adotou as medidas cabíveis contra o atleta que foi substituído disciplinarmente. Obrigado. Sugestão de voto, doutor Rafael. A questão aqui, senhor presidente, é bem objetiva e muito embora haja menção por parte da defesa de que as medidas estão sendo adotadas e tudo, fato é que nós nem se compara a comprovação que há nesse caso com a comprovação, a regra subiu, né, em relação aos outros casos, é o caso da julgada de hoje. Então, diante da também tendo aqui a acusação, é grave o fato que é narrado, mas também não foi praticado diretamente pelo próprio árbitro. A proposta de voto é a procedência com a pena de advertência. Muito obrigado. Procuradoria, manifestação. Obrigado pelo voto, doutor Ricardo. Tentando ligar aqui o energia elétrica, eu não consigo. Parabenizando o relator pelo excelente voto, voto integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Também voto integralmente com o relator, ficando advertido o senhor João Vitor Almipa Cordeiro, do Cosmopolitano Esportes, em curso do artigo 258, número inciso 2 e 162, amplo do CBJD, combinado com o artigo 45, parágrafo 4 do REF. Passando para o próximo, nono da pauta, é o processo de número 1621 de 2025, partida entre Ferroviária SAP, Cosmopolitano Esportes, pelo Campeonato Paulista Sub-14, de relatoria do Dr. Ricardo Luiz Paiva Viana para relatório. Obrigado, presidente. Processo 1621 de 2025, oriundo de partida proposta Sub-14, entre Ferroviária e Cosmopolitano, corrida no dia 27 de setembro, no Estádio Municipal José Antônio Rossi. O denunciado é o atleta educando Samuel Cairo Santos Silva. Perdão. Ele já tem 14 anos, pelo jeito. Deixa eu só confirmar. Já tem 14 anos. Então, aqui, ó. Isso. Tá, a fichinha do atleta, 14 anos. Perfeito. Então, voltando, o atleta educando Samuel Cairo Santos Silva, 14 anos de idade, ele está sendo denunciado por agressão física durante a partida. Gestores atuais, SU2, para fazer esportiva, pois ele foi substituído disciplinarmente, conforme consta na súmula, motivo por chutar a cabeça de seu adversário, número 19,
o senhor Luiz Otávio Martins Amaro, estava caído ao solo após sofrer uma falta. O jogador atingido não necessitou atendimento médico e começou a partida. O atletucano Samuel Caio Santos Silva não possui precedente no nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, senhor presidente, ao processo, relatório do jogo e a ficha disciplinar da Samuel, que é nascido em 21 de abril de 2011, sendo assim, possui 14 anos completos, 14 anos e 6 meses de idade. 14 anos, 5 meses e pouco de idade. Temos a súmula da partida, onde consta a substituição disciplinar do mesmo, por chutar a cabeça do adversário número 19, o senhor Otávio Martins Amaro, estava caído ao solo após sofrer uma falta. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico, começou a partida. Temos a citação paga para a sessão de hoje e temos uma defesa escrita ofertada pelo escritório Kiminatsu, em defesa técnica, em prol do atleta Samuel Caio Santos Silva. Já penso que faça a leitura e inscrição de voto. Excelente. Por favor. A defesa técnica do atleta afirma que, por lealdade processual, o denunciado admite que um verdadeiro espaço na súmula. Informa ainda que foi adotou medidas cabíveis contra o denunciado. Meu Deus. E pede que essas publicações sejam realizadas em nome do seu patrono. Mais nada, é isso a defesa. A defesa é isso. Tem gestão de voto? Tem sim, a defesa confessou, né? Ele é confesso. Diante da prestação de defesa escrita, técnica, eu entendo que essa comissão tem que ser levada em consideração, obviamente, como também o fato dele não possuir precedente no nosso tribunal, como também o fato dele ser trabalhador, ponto 2. Sendo assim, o mínimo legal pela metade. Então, meu voto é pela ponderação do atleta, como em curso do artigo 254A, inciso 2 da lei esportiva, a pena de 2 partidas, já com a diminuição do 182. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Procuradoria, alguma manifestação? Como voto, doutor Rafael Valentim. Muito obrigado, também acompanho. Então fica o senhor Samuel Caio Santos, condenado aqui em 2 partidas, pelo artigo 254A, inciso 2 CBJD, já com todas as atenuantes do 182. Processo de número 10, é o número da pauta, é o de número 1622, o jogo Red Bull Bragantino versus Grêmio Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista Sub-14, de relatoria do Dr. Rafael Valentim, para o relatório. Obrigado, presidente. O atleta Felipe Gabriel Gomes Mesquita, do Grêmio Novo Horizontino, foi denunciado porque atingiu com o joelho as costas do seu adversário número 11. Tem sido denunciado, portanto, no sistema do artigo 254, parágrafo 2 do CBJP, sem defesa escrita, sem pedido de prova. Muito obrigado, doutor. Tem sugestão? Considerando a primaridade do atleta e também a redação, acho que o fato se substitui muito bem a infração denunciada, minha proposta é para procedência com pena de advertência. Perfeito. Alguma objeção com relação? Sem objeção. Então, a advertência, doutor? Advertência, né? Como vota doutor Ricardo? Com o relator, parabenizando. Também voto. É que 254A. É isso que eu não me estava tentando aqui. É o 1622. Só posso ajudar, porque ele considerou 4 Ele pode falar. mas a fundamentação e os A pedidos. fundamentação está no 254. E o próprio pedido também. E o próprio pedido também, né? Perfeito. Então, corrigindo esse material aqui, 254,
advertência, doutor Rafael. Doutor Ricardo, mantém a advertência. Eu tinha percebido que, apesar de ter sido 254A No início. no início, ele tinha sido pedido pesado por 254, tá? Primeiro, inciso 2. Sendo assim, eu voto integralmente com o relator, senhor presidente. Perfeito. Pergunto à secretaria se for conseguir. Perfeito. Então, voto com o relator também. Fica o senhor Felipe Gabriel Gomes Mesquita, primeiro Novo Horizontino, apenado aqui em advertência pelo 254 do CBJD. Processo número 11 da pauta é o de número 1623 de 2025, Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba versus Comercial de Futebol Clube de Ribeirão Preto pela Copa Paulista Profissional, de relatoria do Dr. Ricardo Luiz Paiva Viana. Para o relatório. Senhor presidente, processo 1623, 2025, oriundo da Copa Paulista Profissional, entre 15 de Piracicaba e Comercial de Ribeirão Preto, clássico interior. Ocorrido no dia 27 de setembro, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba. São dois denunciados, o atleta José Wellington da Silva Petuba, do Comercial do Ribeirão Preto, e a agremiação do 15 de Piracicaba. Diz a doutora Procuradoria que o atleta José Wellington da Silva Petuba, ele foi denunciado por artigo 150 caput do Código de Ética Esportiva. Conforme relato do árbitro, o que diz o árbitro? Após ter sido advertido anteriormente por pedir um ataque promissor, foi advertido com o segundo cartão amarelo por calçar seu adversário de número 25, o senhor Djavan Aulin Cândido de Souza, de forma temerária. Denunciado que recebeu o segundo cartão amarelo, 78 minutos da partida, por calçar seu adversário de número 25, de forma temerária. Dessa forma, a ação configura-se um ato desleal. E a segunda denúncia, senhor presidente, é com relação ao 15 de Piracicaba, com o 206 do Código de Ética Esportiva. Por quê? Porque houve um atraso no reinício devido ao horário de entrada em campo da equipe mandante e também pelo fato do goleiro visitante trocar a chuteira dentro do campo de jogo. Sendo assim, a equipe denunciada atrasou para regressar no campo de jogo em 2 minutos, ocasionando atraso de 3 minutos para esta partida. Há nas ilustrações da súmula informação de que houve também a troca de chuteiro do goleiro visitante. Todavia, observando o vídeo da partida, não foi possível ver o atendimento do goleiro visitante. E há o vídeo aqui colocado na denúncia. São essas duas denúncias ofertadas pela Procuradoria, senhor presidente. O Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, ele é multi-incidente no 206. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes. Pelo menos 7 vezes. E o atleta José Wellington da Silva, ele não possui decidência no tribunal. Só quero confirmar mais uma informação, senhor presidente, para terminar o relatório. O que parece o senhor José Wellington da Silva Petuba, ele, ao invés de consta na certidão de antecedentes que ele é amador, mas não é, ele é profissional, conforme consta na segunda partida. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Eu tenho que ter as defesas escritas pelas agremiações. Poderia fazer um breve resumo e sua sugestão de voto? O senhor José Wellington, senhor Petuba, senhor presidente, ele afirma, a defesa técnica afirma que a própria narrativa do árbitro afasta a felicidade da tratação de jogo normal em disputa, sem dolo disciplinar. Diz que o tribunal deve sempre agir
pelo princípio da intervenção mínima e não deve punir o atleta pelo bis in idem. Sendo assim, o pedido do doutor Luísa Maria de dos Santos é reconhecimento da tipicidade da conduta, o tratado durante o jogo sem dolo ou hostilidade, consequente submissão do atleta. Subsidiariamente, se aplica o mínimo legal de uma partida com a conversão da pena em advertência e da penalidade do atleta ausente por consequências graves. A defesa do 15 de novembro de Piracicaba, ofertada pelo escritório Alarico Sonaridó de Advocacia, Dr. Guilherme Alarico Cardoso dos Santos, ele informa que, por uma questão de troca de alguns uniformes do elenco, não estava em operação adequada ou houve necessidade de troca de pequeno atraso para essa partida. Diz que frisa que o cidadão foi prejudicado, bem como qualquer ente envolvido na partida, e pede absolvição e, caso não, a pena mínima. É o resumo das duas defesas, senhor presidente. Passou logo. Senhor presidente, iniciando, conforme a doutora Procuradoria fez na sua denúncia, o atleta José Henrique da Silva Petuba foi expulso diante do cartão amarelo, caso típico do artigo 250. Sendo assim, eu voto. A defesa, infelizmente, não trouxe elementos para descaracterizar o contínuo da súmula, né? Só fez a defesa escrita, mas não trouxe elementos de prova que descaracterizassem o que está contido em súmula. Sendo assim, eu voto para a condenação do atleta José Henrique da Silva Petuba, a pena de uma partida só que ao invés de suspensão, transformada em advertência, conforme o parágrafo 2º, se eu não me engano, do 250. Já a agremiação do 15 de Piracicaba, ela deu causa ao atraso de 3 minutos e vou me valer da tabela de valores do nosso tribunal, aonde diz que cada minuto da Copa Paulista é R$600, só que a agremiação é multi-incidente, devendo ter uma taxa de 100%. Mas nós vamos barrar no teto de R$1.000 por minuto, sendo assim 3 minutos, R$3.000 de multa. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Alguma objeção, alguma sustentação? Não. Como vota, doutor Rafael? Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, fica José Wellington da Silva Petuba, apenado em uma partida convertida em advertência pelo artigo 250 caput CBJD, e a agremiação 15 de Piracicaba, apenada no artigo 206 do CBJD no valor de R$3.000. Processo número 12 é o número 1624 de 2025, partida entre Referência Futebol Clube versus Esporte Clube Meia-Noite SAF, de relatoria do Dr. Rafael Valentini para o relatório. Meia-noite tem um nome mais impactante de todas as competições. Senhor presidente, aqui a acusação enquanto referência pelos artigos 16 e 211, pelo fato de que, quando o árbitro entrou no gramado, identificou que as linhas do campo não estavam pintadas. E, ao solucionar isso resultou num atraso de 9 minutos no início da partida, daí porque a equipe de referência foi anunciada tanto nos termos do artigo 206 como no artigo 211. Pelo que eu vejo aqui, não tem outro, na verdade. Não falo que não houve defesa feita, mas
Houve a defesa escrita por parte da equipe de referência, juntando o documento, inclusive este relatório. Doutor Rafael, já que teve defesas escritas, poderia fazer a leitura e a sugestão de voto, por favor? Sim. Inicialmente, a defesa pede o afastamento do concurso formal, entre as duas infrações, acionando o artigo 183. E, com relação ao mérito, por conta da pequena gravidade da infração e pelo fato de que ter sido já devidamente punido pela Federação Paulista, requer a absolvição. Aqueles juntam comunicação de advertência, de 3 de outubro da Federação Paulista, formalizando essa advertência pelo evento narrado e dizendo que consta que a reiteração da conduta poderá dar ensejo à aplicação de outras penalidades nos termos dos respectivos regulamentos. Senhor presidente, em que pese a advertência apresentada pela Federação Paulista, eu entendo que está caracterizado o artigo 206 e, bom, primeiro, minha proposta de voto é pela absolvição do artigo 211, porque se a gente fosse adicionar o artigo 183 aqui, ia ficar absorvido o artigo 206, que eu acho que é realmente o que melhor se amolda o fato narrado que consta na denúncia. O 211, no final do dia, acabou sendo superado, porque, ao que parece, houve um ajuste ali na demarcação, então, portanto, a partida passou a ser apta a ser realizada. Então, minha proposta de voto é a absolvição pelo artigo 211, até porque não há nenhuma referência, perdão do trocadilho, a que o campo não estava apto à realização da partida, mas, de fato, houve um atraso efetivo no início da partida em razão desse problema inicial na demarcação das linhas. Então, a minha proposta é pela procedência da denúncia no artigo 206, e muito embora a equipe seja reincidente, senhor presidente, eu estou aplicando a pena, considerando que são 9 minutos de atraso e a tabela de valores, eu estou propondo, então, a manutenção do piso de R$200, considerando a categoria envolvida, 9 vezes 200, então R$1.800 com pena de multa. Essa é a proposta. Muito obrigado, doutor Rafael. Como volta o doutor Ricardo? Senhor presidente, data máxima vênia ao nosso caríssimo relator, eu vou divergir. Eu também entendo que o raciocínio dele foi perfeito com relação ao 211. Houve, o local teve esse postura necessário, tanto que a partida se realizou com mal de atraso. Só que, se nós, ao meu ver, eu também absolveria por 211, porque os 9 minutos de atraso foram o resultado que o referência pagou por pintar as linhas ao que se extrai da súmula. Só que daí, sendo assim, eu não acho justo, até por argumento anterior, que nós imputamos ao kit Piracicaba R$ 3 mil, eu não acho justo. Então, eu vou utilizar da tabela de valores e vou votar na condenação da equipe do referência na pena de R$ 3.600, no caso da reincidência específica no 206. É como eu voto. Pedindo vem ao querido e nobre relator. Muito obrigado, doutor Ricardo. Vamos ver se está sendo procurado ali. Não? Ok, então, continuando aqui, eu vou acompanhar a divergência e vou voltar aqui também no valor de R$ 3.600. Portanto, do resultado aqui fica a agremiação absolvida no 211 e a penada aqui no artigo 206 pelo valor de R$ 3.600 pelo atraso. Próximo processo é o número 13 da pauta, de número 1625 de 2025, jogo entre São Paulo Futebol Clube versus Esfera, de relatoria do doutor Ricardo Luiz Paiva Viana, para o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Processo 1625 de 2025.
é oriundo de partida pelo Paulista de 14, entre São Paulo e Esfera Futebol Clube, ocorrida no dia 28 de setembro, no campo Marcelo Portugal Gouveia, lá no Natel. O denunciado pela doutrinadoria é a Associação Esfera, pois, conforme extrai da súmula da partida, a agremiação Esfera se apresentou com apenas 18 atletas para a partida, número inferior ao exigido pelo regulamento. É o que diz o campo das ocorrências e observações. Diz o árbitro, o informe de equipe Esfera se apresentou com apenas 18 atletas para a partida, não atingiu o número mínimo de jogadores, conforme especificado no regulamento de competição. O regulamento de competição, específico de competição, estabelece no artigo 19, parágrafo único, que as equipes devem apresentar em mínimo de 20 atletas do campo por partida. Sendo assim, a agremiação Esfera deixou de cumprir o regulamento especial da competição. É a denúncia, senhor presidente. Desculpa, a ficha disciplinar do Esfera possui 2 condenações no 192.3. Nós temos o relatório do diretor do jogo, a súmula da partida, onde consta no campo observações aquilo que foi lido na denúncia, a citação válida para a sessão de hoje e defesa escrita, ofertada pelo escritório de advocacia da doutora Mariana Araújo Evangelista, em prol do Esfera Cidadão do Futebol. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nós temos aqui pedido de conexão de provas, Esfera, né? Então, o evento do médico para criança. Perfeito, então vamos para a relação probatória. Meu nome é Rômulo Luiz da Silva Costa, sou coordenador médico no Departamento de Saúde e Performance do Esfera FC. Meu CRM é 128571. Tenho um registro de qualificação de especialista em medicina do exercício e do esporte, número 130653. Hoje é dia 7 de outubro de 2025, estou gravando esse vídeo às 15 horas, para informar que os atletas da categoria sub-14, que estão sob meus cuidados, assim como os outros atletas do clube, estavam lesionados no dia 28 de setembro de 2025, em tratamento médico. Os atletas Murilo Brescia Maia Fonseca, Diego Rizzi Baden, Juan de Oliveira Maciel e Vitor Barbosa da Silva, sem condições de atuarem na partida contra o São Paulo no dia 28 de setembro de 2025 pelo Campeonato Paulista Sub-14. Sem mais no momento, fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tentação da Procuradoria. A Procuradoria, de forma bem breve, mantém a denúncia nos termos já posto, já que é uma forma bem objetiva, a lei não pode ser, né, infringida, né, já que o REC requer a quantidade mínima de 20 atletas no campo por partida. Portanto, espera a condenação. Doutor Procurador, muito obrigado. Eu peço para o relator fazer aqui a leitura da defesa e também já passar para o voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa técnica do Esfera Cidadão do Futebol, ela primeiro apresentou, né, a prova testemunhal realizada pelo médico e depois aduz que não houve dolo, má-fé ou desrespeito, elevado ao REC. O que aconteceu foi uma circunstância excepcional diante da preocupação legítima médica pela saúde e integridade física dos atletas. Diz que o clube, a associação, pensou em convocar atletas sub-13 para disputar a partida, porém, nesse mesmo dia, em horário muito próximo, às 9 da manhã, o Esfera está jogando em Cotia contra o Guarani, pelo sub-13. Assim, pede a absolvição
e isso geralmente é pressão pela mínima, conversão e advertência. É o resumo da defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Passar para o voto, por favor. Senhor presidente, a defesa foi muito bem ofertada. Além do depoimento pessoal, além do depoimento testemunhal do Dr. Rômulo Costa, há uma declaração dele atestando que os atletas Diego, Murilo, Juan e Vitor estão no isolamento médico. Sem sombra de dúvida, o Esfera apresentou com 18 atletas, número inferior ao exigido, mas, ao meu ver, e diante da explicação médica apresentada, e o que consta também no 191 e 3, 191, perdão, vou ler em líticos. Parágrafo 1º, 121, né? É facultado ao adjudicante mistura a pena de multa pela advertência, sem infração por pequena gravidade. Eu entendo como de pequena gravidade, apesar de ferir frontalmente o REC. Mas mesmo sendo pequena gravidade, e mesmo que temos 4 atletas no departamento médico, não é crível pensar que uma SAF que trabalha com formação de atletas, como é o caso do Esfera, só tenha 22 atletas no elenco. Sendo assim, senhor presidente, eu voto pela imposição de multa da condenação do Esfera, com o artigo 101 e 3, combinado com o artigo 19 pela fundo do REC, a pena de multa de R$200, R$100 pelo atleta faltante. É como eu voto. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota, doutor Rafael? Acompanho, presidente, até porque se fosse um atleta só, acho que caberia a pena de advertência, porque aí sim é mais razoável presumir alguma situação que exclua uma responsabilidade maior, mas aqui nesse caso a leitura do relator é perfeita. Perfeito, muito obrigado. Também, mas já como foi feita a leitura aqui desse nome, né, queria só prestar uma breve homenagem ao Dr. Marcelo Portugal Gouveia, foi um grande dirigente de um grande clube, uma pessoa sensacional, muito próximo à família, muito próximo ao meu pai, meu pai diretor do São Paulo Futebol Clube, e hoje eu tenho sorte também de ser amigo do filho dele, e eu acompanho o relator aqui no voto de R$200. Então fica a agremiação Esfera FC condenada no artigo 191, inciso 3, CBJD, combinado com o artigo 19, parágrafo único do REC, aqui na pena de R$200. Então, julgamento do dia 8 de outubro de 2025, encerrado.